Menorá na TV hoje te dá a oportunidade de fazer a tua opção. O debate que nós vamos apresentar é sobre o fato de que você deve ou não deve tomar a vacina que vem por aí. Esse debate traz Alessandro Loyola, médico, e também, do outro lado, Renato Veras. Eu não vou dizer a você quem é quem e o que é o que. Assista esse debate, fique conosco e certamente você vai lucrar. Menorá na TV entrando no ar. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, que apresenta um debate entre o doutor Alessandro Loyola e o doutor Renato Veras. O tema é a vacina que vem por aí. Devo ou não tomar? É bom? É ruim? Há espaço para nós sabermos o que é que a vacina traz? Acompanhe. O nosso propósito aqui sempre é o de esclarecer e fazer com que você encontre o teu caminho. É muito fácil aqui determinar que você deve fazer isso, que você deve fazer aquilo, que você não deve fazer isso ou não deve fazer aquilo, mas o que nós fazemos sempre aqui é debater ideias e permitir a você que encontre a melhor fórmula que agrade ao teu físico, ao teu coração, ao teu cérebro. E por isso, hoje, agradecendo absolutamente aos nossos dois companheiros, o Alessandro Loyola e também ao Renato Veras, dois médicos conhecedores profundos da profissão que têm. Agradeço a eles de coração terem aceito conversarem conosco em forma de debate, praticamente, com relação à questão da Covid, à questão das vacinas e como eles imaginam que as pessoas devam se comportar, e cada um de vocês vai poder encontrar o seu caminho. São pessoas que pensam basicamente de forma distinta sobre os assuntos que nós vamos discutir aqui, e certamente vocês terão um caminho bastante interessante para poderem encontrar qual é aquela história que melhor se adapta ao que vocês imaginam. O Renato Veras vai começar falando e eu agradeço a presença dele e convido o Renato para que ele se pronuncie. Perfeito, Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Você é um fraterno, um querido amigo de longa data. Você, inclusive, mencionou na hora que nós estávamos conversando sobre o programa. Primeira coisa, eu sempre gosto, quando eu vou me pronunciar para um público que muitas pessoas não me conhecem, mostrar um pouquinho o meu percurso acadêmico, né? Quem eu sou. Como você falou, Ronaldo, eu sou médico, formado na turma de 76 da antiga Faculdade Nacional de Medicina, o UFRJ, né? Aquele prédio belíssimo na Praia Vermelha, que foi colocado abaixo, um período, né, um esquisito que nós vivemos no país naquele período. E a minha formação é que eu tenho residência médica, especialização, mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu fiz concurso e fui aprovado. Hoje eu sou professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fui para a Inglaterra, fiz meu segundo mestrado, fiz meu doutorado na Inglaterra e fiz também um pós-doutorado. E a partir dessa experiência na área da saúde pública, na área da psiquiatria, que ao eu começar a minha vida acadêmica, né, eu tive uma entrada muito grande na questão da na questão da psiquiatria, e hoje eu também sou diretor, né, do maior programa de envelhecimento do Brasil, chamado UNAT, e sou editor da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu sei que é um currículo até um pouco recheado, mas isso não quer dizer nada, porque se você não for coerente, né, e não manter, né, as suas convicções, obviamente, se coisas estiverem erradas, é momento de mudar. Primeira coisa que nós temos que entender em relação à vacina é que o Brasil é craque em vacina. O Brasil é tido pela área da saúde pública, da saúde coletiva, né, como um dos países mais avançados em vacinação. Nós conseguimos vacinar
no período do inverno, normalmente, né, onde são feitas as vacinas para influenza, as vacinas de gripe, nós conseguimos vacinar em todo o Brasil 70, 80 milhões de pessoas em 3 meses. É um fato fantástico. O Brasil tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um grande orgulho para qualquer brasileiro. O SUS veio, né, a reboque da lógica inglesa do NHS, que é o maior sistema de saúde público do mundo, que foi criado em 1948, e que nós, né, na década de 80, fizemos, né, um modelo à semelhança do NHS. É incrível, é fantástico, porque não existe nenhum país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes, né, com um sistema tão amplo e tão arraizado, né, por todo o Brasil. Nós estamos vendo a importância do SUS nesse momento agora da pandemia. E se não tivesse o SUS, né? Setor privado tem o seu papel, mas é uma coisa diminuta, é uma coisa seletiva, é uma coisa para poucos, não é um sistema universal, único, né? Tão forte como um sistema para o conjunto da população. Já que eu estou falando do conjunto da população, e eu estou falando também que o Brasil é craque em vacinação, eu inicio, né, com um enorme pesar, uma tristeza imensa. Hoje em dia, nós temos 54 países já em processo de vacinação, e o Brasil, que é tido como o melhor do mundo em programas de vacinação, hoje nós ainda não começamos a nossa vacinação. Um fato importante quando se fala em vacinação é que as pessoas confundem vacinação com remédio. Não a vacina é um processo coletivo, é uma estratégia de saúde pública onde o maior número de pessoas sendo vacinadas, elas evitam, né, que haja o contágio. E havendo esse contágio, leva à hospitalização, que aumenta muito os custos, né, para o Estado ou para o setor privado. E um outro fato importante que se dá é que, a partir do momento que você tem uma diminuição de pessoas contaminadas, você reduz, né, a mortalidade, reduz a pandemia e reduz, né, esse momento que nós vivemos no país, que é, né, o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, com a maior número de pessoas contaminadas e pessoas que morreram, né? Já passamos dos 200 mil, já estamos 205 mil pessoas, né, que faleceram. Então, temos que entender que a vacina, o mundo todo, a Organização Mundial de Saúde, é um esforço, né, absolutamente intenso. Todos os países do mundo, independente de ideologia, independente a sua riqueza, inclusive, elas estão empenhadas nisso. A Organização Mundial de Saúde é um órgão internacional que tem gente, né, pesquisadores de todo o mundo. Não pertence a governo A, B ou C, pertence a organismos internacionais. E a Organização Mundial da Saúde, ao fazer os seus fóruns, está havendo reuniões, grandes reuniões, com os maiores cientistas, imunologistas do mundo todo, para que os seus países, né, avancem com as suas vacinas, porque nós sabemos que a única forma de estancar esse momento que nós vivemos do Covid é que haja, né, uma população mundial sendo vacinada. Então, a primeira informação importante que eu dou é que não existe vacina da Inglaterra, da França, da União Soviética, dos Estados Unidos, da Austrália ou da chinesa, porque, na verdade, é um grande pool de pesquisadores que estão, né, na busca dessa solução. Claro que, quando você cita os países que estão desenvolvendo a vacina,
são países ricos, países mais poderosos, onde você tem uma educação melhor, maior, onde você tem um grande envolvimento com a ciência, né? E, obviamente, né, é Estados Unidos, é Inglaterra, é a França, é a Alemanha, é a União Soviética, é a China, é o Japão, que são os países, né, que têm condição de desenvolver a vacina. Nós, no Brasil, pelos 2 órgãos públicos e fortes que nós temos, de Manguinhos e Butantan, em São Paulo, nós conseguimos, né, digamos, depois da formulação da vacina pronta, conseguir reproduzir. Isso vai ser muito bom para o Brasil, porque se nós não tivéssemos Manguinhos e Fiocruz, coitado de nós não teríamos vacina, já que nós perdemos o trem da compra da vacina, chegamos tarde, né? E hoje nós estamos mendigando para conseguir 2 milhões de doses aqui e acolá, e mesmo assim está difícil. Nem seringa o Brasil ia ter por incompetência, né, do nosso Ministério da Saúde na atual conjuntura. O Brasil, com esse processo atrasado, como eu estava dizendo e disse no início, 52 países já estão imunizando. Uma declaração de grande afeto, carinho e respeito por Israel, que é o país do mundo que já vacinou mais de 22% da sua população. É um país pequeno em população, mas é um grande feito, ou seja, acredita na ciência, acredita na educação, e nós estamos, né, discutindo a qualidade das vacinas, quando todas elas têm uma eficácia bastante alta, mesmo de 50%, como está sendo a do Butantan, lembrando que a vacina não é para curar o Covid, é para fazer uma massificação de pessoas protegidas, que essa é a maneira que nós temos, né, de reduzir a contaminação, e com isso você vai diminuindo, né, o contágio, principalmente os hospitais e principalmente as mortes. Lembrando sempre, fechando essa primeira minha intervenção, que mais de 200 mil brasileiros já morreram e, portanto, né, a estratégia da saúde coletiva, da saúde pública, dessa questão do rebanho, né, onde todos são vacinados, todos são protegidos, fará com que nós tenhamos, né, a redução dessa pandemia. O Brasil precisa deixar de matar o seu cidadão por falta de vacina, no país que é o país mais desenvolvido, era a ponta do mundo em vacinação, é a 8ª economia do mundo, e é um vexame, é um absurdo. Não pode, eu não posso conceber como mais de 50 países já fazem vacinação e nós ainda estamos procurando saber quem é o pesquisador aqui e acolá, como forma de boicotar o início, né, da vacinação e a redução significativa que vai haver, não no primeiro mês, segundo, terceiro mês, das mortes. Né? Queremos o fim dessa pandemia e só existe uma forma, que a vacinação seja feita da mesmo modo que todo ano nós fazemos para a vacina da influenza, que o Brasil é craque, o Brasil tem o SUS, o Brasil sabe vacinar, precisa apenas que tenha seringa na mesa e vacina para poder botar no braço de todos os brasileiros. Vamos lá, meu querido Alessandro. Obrigado pela presença mais uma vez. Somos todos ouvidos. Ronaldo, grato pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Loyola, eu sou médico e escritor. Isso aí já está de bom tamanho já. A gente teve aí em torno de, 1.900.000, 2 milhões de mortes colocados na conta do Covid até aqui, em torno de 200 mil no Brasil. Isso é completamente equivocado. Completamente equivocado. O exame que nós temos utilizado para poder determinar se uma pessoa morreu de Covid ou não é um exame que não deveria ser utilizado para essa doença. Nós utilizamos como padrão a reação de polimerase em cadeia. Em 28 de setembro de 2020, foi publicado um estudo na revista Clinical of Infectious Diseases,
Depois, se vocês quiserem, eu até coloco o link do artigo aqui. Nesse trabalho, eles avaliaram 3.970 pessoas que tiveram resultados de PCR positivo. E o que eles observaram é que quando você utiliza o PCR com mais de 35 ciclos, nós temos apenas 3% de resultados de PCR confiáveis. Ou seja, um exame de PCR utilizado com 35 ciclos, ele produz 97% de falsos positivos. Basicamente, daria para a gente falar que esse exame que está sendo utilizado para dar o diagnóstico de Covid, ele, de cada 10 pessoas, só uma tem o vírus, as outras 9 não tem. Se você pegar as células dessas outras pessoas e fizer cultura celular para o vírus, você não vai encontrar o vírus ali. Então, a gente está utilizando como ferramenta diagnóstica para o Covid um exame que superdimensiona o impacto da doença. Tem muita gente que não está nem morrendo, né? A diferença entre morrer com Covid e de Covid. Pois eu falo que de cada 10 pessoas que foi colocado que morreram com ou de Covid, 9 nem o vírus tinham. Nós estamos utilizando um sistema diagnóstico que é absurdamente falho. Quanto mais ciclos de PCR você faz, maior a incidência de falsos positivos. E o PCR de 35 ciclos, ele produz 97% de falsos positivos. Quanto maior o ciclo, mais falso positivo. E o PCR que está sendo empregado, ele tem 40 ciclos. Só Jesus Cristo sabe a quantidade de pessoas que tiveram exames positivos e que nunca sequer nem entraram em contato com o vírus. O vírus existe, ele causa doença, essa doença é potencialmente letal, mas ela não tem nem 10% do impacto que as pessoas estão falando. Quando a gente realmente dimensiona a doença, levando evidências científicas em conta, você vai ter que o Covid deve ter matado no mundo em torno de quê? 200 mil pessoas, se a gente for realmente corrigir isso, dentro dos óbitos sintomáticos. Pessoas que morreram por qualquer outra causa e que tiveram um PCR positivo, não deveriam ser consideradas pacientes como faleceram por Covid. Teve uma revisão do Clinical Evidence-Based Medicine, que é um grupo ligado à Universidade de Oxford. Fizeram uma revisão no ano passado e viram que só 12% dos pacientes que morreram na Itália, cuja morte foi anotada na conta do Covid, poderiam realmente ser considerados pacientes que morreram por causa do vírus. Uma outra revisão, feita pelo CDC, o Centers for Disease Control, de Atlanta, nos Estados Unidos, mostrou que só 6% dos milhares de prontuários revisados por pessoas que morreram, entre aspas, de Covid, só 6% poderiam ser colocados na conta do vírus. Então, a gente tem um superdimensionamento, a gente tem uma inflação dos números reais das vítimas causadas pelo vírus. Se a gente considerar que de cada 10 exames de PCR, só um é real e os outros 9 são negativos, são falsos, esse número de 2 milhões de mortos no mundo todo, ele poderia ser reduzido para, na realidade, baseado na verdade dos números, em torno de 200 mil pessoas. Bom, todo ano já morrem 500 a 650 mil pessoas no mundo inteiro por causa da gripe comum. A gente nunca saiu desenvolvendo vacina correndo. A vacina para gripe comum levou anos para ser desenvolvida. Ela foi aprovada pela FDA, Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, em 2012. Então, ela já tem aí pelo menos uns 8 para 9 anos de estudos de mercado quanto à segurança dela. A vacina contra a gripe comum é extremamente segura, mas ela é uma porcaria, ela é um lixo, porque ela tem só 45% de eficácia. E mesmo assim, é uma vacina utilizada em vários países do mundo. Se a gente pensar que o Covid, na realidade, fazendo a correção dos índices de falso negativo do PCR, que o Covid matou 200 mil pessoas no mundo inteiro, e você olha a tuberculose, que mata 1.300.000, 1.500.000 pessoas, 1.500.000 pessoas no mundo inteiro todo ano, eu nunca vi nenhuma corrida atrás de máscaras ou vacinas por causa da tuberculose, nunca vi por causa da influenza, a gente está vendo agora. O único motivo para isso, ele vaza a medicina. Ele está além de um critério científico. Isso é um critério puramente político e econômico. Não tem razão nenhuma para que a gente use uma vacina correndo, como a gente está querendo fazer. Essa vacina que está vindo para cá, a Coronavac, que dizem que é do Butantan, eu lamento, mas ela não é do Butantan. Essa vacina é chinesa. Né? Vamos dar o nome do que é. A gente está falando de uma peste chinesa, de um vírus chinês, de uma vacina chinesa. Chamar um cachorro de vaca não faz o cachorro mugir. Chamar uma vaca de cachorro não faz a vaca latir.
Essa vacina não foi desenvolvida no Brasil, essa vacina é da China. O mesmo país que quebrou as pernas do mundo agora quer ganhar dinheiro do Brasil vendendo a muleta para a gente. Eticamente, o conflito de interesses aí é absurdo. Essa vacina Coronavac, que está vindo da China, ela é feita com vírus inativado, que é uma tecnologia bem conhecida. A gente utiliza essa tecnologia, por exemplo, para produzir vacinas tipo Salk, que é a vacina contra a poliomielite nos Estados Unidos. O vírus inativado também é uma tecnologia que é utilizada para vacina contra a raiva, e curiosamente é uma doença que ainda mata 50 mil pessoas no mundo todo ano. A gente utiliza vírus inativado para fazer vacina contra hepatite A e hepatite B. Então a tecnologia da Coronavac ela está bem estabelecida. Eu vejo muitos jornais e muitos colegas médicos debatendo, botando em cima da mesa para poder, como se fosse aquela brincadeira de adolescentes para ver quem tem o órgão genital maior, né? Querendo se disputar quem é que tem a vacina mais eficaz. Eu vejo muitos poucos ditos debatendo qual é o critério de segurança dessa vacina, porque segurança deveria vir antes de eficácia. E eu não vejo ninguém debatendo segurança. A vacina que nós desenvolvemos mais rápido foi a vacina contra a cachumba, e ela levou 4 anos para ser desenvolvida. Não tem como, por melhor que seja sua tecnologia, você fazer uma avaliação de segurança de 5 anos em 10 meses, em 6 meses. Você leva 12 anos para produzir um uísque 12 anos, por mais tecnologia que você tenha, você não vai fazer um uísque de 12 anos em 3 meses. Por mais tecnologia, dinheiro, interesse e necessidade que você tenha, você não vai fazer uma avaliação de segurança de 5 anos em 2 meses. O que estão oferecendo para a gente não é uma campanha de imunização em massa, isso é uma campanha de experimentação científica em massa. O fato de vários países estarem utilizando vacinas não torna as vacinas corretas. Isso aí é uma falácia da generalização. A gente tem que colocar um raciocínio um pouco mais honesto do que isso. O grande salto para frente que Mao Tse-tung colocou na China matou 45 milhões de chineses. Isso não torna aquele salto para frente uma coisa boa. Aquilo foi uma tragédia humana. Se todos os países da Europa estiverem entrando em guerra, então o Brasil deveria entrar em guerra também, porque isso deve ser uma coisa boa, já que os países da Europa estão fazendo. Né? Minha mãe falava comigo que você não vai para a festa, aí eu falava, mas todo mundo está indo. Ela me respondia, você não é todo mundo. A mesma coisa deveria se aplicar ao nosso país. Que os países queiram fazer experimentações científicas violando o Tratado de Nuremberg em seu povo, tudo bem, isso é uma coisa terrível, mas eles são o povo daquele país, eles que têm que decidir. Eu, como brasileiro, eu simplesmente recuso que o meu povo seja sujeito de maneira compulsória a um experimento científico utilizando vacinas cujos critérios de segurança não foram avaliados corretamente. É simples desse jeito. Vamos ter a pergunta, o Renato responde, em seguida ele te faz uma pergunta e o sistema é o mesmo. A doença é assintomática em 80% das pessoas. Dos 20% sintomáticos, 99,97% se salva sem uso de grande recurso. Naqueles que precisam de recurso, existem 230 estudos publicados sobre hidroxicloroquina, sendo 164 deles revisados por pares, mostrando que a hidroxicloroquina é capaz de resolver e diminuir a taxa de mortalidade até 66%. Para evitar o vírus, a gente tem ivermectina, por exemplo, já existem 49 estudos publicados, 18 deles revisados por pares, mostrando que a ivermectina é capaz de reduzir a infecção pelo vírus em 85%. Considerando a baixa letalidade, a ausência de critérios laboratoriais de diagnóstico confiáveis e a presença de recursos farmacoterápicos extremamente seguros e eficazes, por que a gente precisa de uma vacina com tanta urgência? Alessandro, eu acho que fica muito claro que você está defendendo uma tese absolutamente minoritária. Eu sou editor de uma revista científica, acompanho, a grosso modo, as publicações brasileiras e internacionais. O que você relata, existe alguns companheiros seus, algumas pessoas dessa linha negativista que acha, né, que a ciência não é para ser utilizada, a ciência é balela. Mas eu faço parte dos 95 outros por cento, né, que acredito piamente, né, nos grandes nomes da ciência mundial, acredito na Organização Mundial de Saúde e acredito que essa pandemia só tem uma forma de ser estancada, é via a vacina. Os dados que você coloca, na verdade, esses dados
fazem parte de um grupo que não passa de 5%, né, que tenta mostrar uma verdade que é contestada pelos maiores nomes do mundo, de 95%. Quer dizer, chega a ser, para mim, uma raia do absurdo. Acho que nós avançamos muito na ciência, conseguimos, inclusive, fazer uma vacina em tempo recorde, que é um grande avanço científico, não precisa ficar esperando 4, 5 anos, como era antigamente, nós teríamos um caos econômico e um caos de morte, e os dados que você apresenta, que é a mortalidade pelo Covid é muito pequenininha, que é uma gripinha, né? Isso, na verdade, é um discurso ideológico e absolutamente fora de propósito no momento atual que o mundo e o Brasil vive. Eu apresentei dados científicos e fui acusado com uma falácia ad hominem, então é desnecessário. Eu agradeço o colega Renato por ter validado e legitimado os dados que eu apresentei. Renato, quer dizer mais alguma coisa? Eu digo e reafirmo que os dados apresentados pelo Alessandro fazem parte de um pequeno grupo de algumas pessoas, né, que hoje em dia compõem nessa nova organização social, política, não mais do que 5%, pelo menos na área da ciência não passa de 5%, e esses dados são repetidos de uma forma tenazmente, de uma forma forte, mas não convence, né? A ciência é verdadeira, não convence as grandes universidades mundiais, não convence a Organização Mundial de Saúde, não convence as maiores instâncias, né, do saber científico da área da saúde. Eu reafirmo, né, que nós estamos fazendo um debate, uma briga, para ser mais preciso, de 95% entre o conhecimento e 5% de pessoas que acham que o seu conhecimento é o que é o verdadeiro. Eu acho que é ideológico, tentando vender uma causa que é uma causa absolutamente infundada. Bom, Renato, agora é o momento de você fazer a tua pergunta para o Alessandro. Alessandro, eu acho que você pertence, nós não nos conhecemos, mas você pertence a uma corrente política de radicais, né, que defende teses que o mundo, hoje em dia, o mundo científico não produz. Agora, com a saída do Trump, esse movimento vai diminuir muito. O mundo, né, não aguenta por tanto tempo essa situação de negativismo. Eu queria saber quais são, né, os seus desejos, quais são a sua perspectiva de fazer parte de um segmento absolutamente minoritário e que está contra a ciência e que não é aceito, né, pelos maiores organismos científicos do mundo e nem pelas maiores e melhores revistas científicas do mundo. Em cada 100 artigos que são publicados hoje pelo Covid, 97 artigos falam, né, a defesa de estancar rapidamente essa pandemia com a vacina. Você está representando uma minoria. Ser minoria não é problema, mas eu gostaria de saber como é que você se sente, né, sabendo que é uma minoria de uma causa equivocada. Eu me sinto extremamente bem acompanhado, porque Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Albert Einstein também fizeram parte de uma minoria que a ciência achava que estava errada. Espero que a sabedoria dessa enorme minoria esteja correta. Seria muito bom para o mundo, mas a chance, né, de forma estatística, é muito baixa. Doutor Renato, o senhor falou que essa turma, né, que defende essa outra linha negativista, né? Eu acho que talvez o senhor esteja se referindo também ao termo negacionista, né? Que é a turma que diz que existem outros caminhos e tal, né? Você disse que essa turma não pertence ao consenso científico, né? Tem um pouco de dificuldade com isso, porque eu acho que ciência é sempre a discussão de ideias, né? É sempre o requestionamento, aquela coisa toda. Eu acho que os exemplos que o doutor Alessandro citou são bastante verdadeiros, né? Na época que essas pessoas lançaram seus conceitos, eles foram atacados pelo establishment científico, né? Porque toda mudança de paradigma é complicada, e nesse caso a gente está falando, de fato, de um paradigma de poder mais do que um paradigma de ciência, né?
Então aí é que a coisa fica ainda mais complexa, né? Porque a gente está tirando um pouquinho o poder dessa grande estrutura acadêmica que está usualmente, né, obscenamente abraçada com as grandes corporações, né? Então, eu queria perguntar o que o senhor acha do seguinte. Recentemente, um grupo grande de cientistas brasileiros, né, enviou uma carta para o governo federal, na verdade lá para março, solicitando que o governo federal conhecesse o tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Esses cientistas somados, né, são pesquisadores que somam mais de 56 mil citações em documentos, né, em revistas internacionais e tal. Ou seja, eles são a nata da nossa produção acadêmica, se você considerar a importância do trabalho deles, né, baseado na reverberação e na utilidade de seus trabalhos e não na quantidade de trabalhos produzidos, né? Então, eu queria saber como isso se equaciona no que o senhor disse, porque, para mim, eu não consigo entender a lógica, né? Quer dizer, os nossos maiores cientistas fazem um grande grupo e solicitam que o governo federal use esse tratamento precoce, né, considere esse tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. E o senhor está dizendo que essa turma pertence a uma minoria meio anticientífica. Desculpa, eu gostaria de entender esse processo. Verdade, Eduardo. É exatamente isso. Essa discussão de ideia na ciência é muito importante, não tenha dúvida. Eu pertenço a esse meio, sou editor de revista científica, revista científica que não é na área da infectologia, na área do envelhecimento, mas eu faço parte de comitês dessa área. O que acontece é que um grupo que é anti-vacina é a favor de tal remédio, é a favor de postergar o início da vacinação, funciona de uma forma muito, muito uniforme. E hoje em dia, quando eu estou falando, não falando de Brasil, não, estou falando do mundo como um todo. Eu estou falando da Inglaterra, por exemplo, tem um governo conservador, o Johnson, mas só que o primeiro-ministro, depois que ele foi infectado, ele está na porta dos hospitais do NHS, conclamando a população inglesa para ser vacinada, porque ele viu, eu não posso ser contra uma verdade científica que eu passei. O que eu quero deixar claro é que ninguém tem um dom da verdade. Agora, existe um fato que o mundo todo está há um ano parado, pesquisando, estudando, trabalhando a questão do Covid. Existe, né, um grande, mas uma imensa maioria, acima de 95%, os últimos dados de publicação científica está em torno de 97%, de pessoas, né, que não aceitam, né, essa tese de medicamento mágico, não aceita essa possibilidade de você ficar postergando a vacinação, não acha que o Covid é uma gripezinha, ou seja, isso é um consenso mundial. Eu respeito, por ser um democrata, toda e qualquer opinião, mas eu quero apenas botar um rótulo nessa opinião. Essa opinião representa, né, a imensa maioria da população, principalmente a população pensante do mundo, que hoje em dia 95% a 97% estão a favor de um processo de massa da vacinação para estancar, né, a ampliação da doença, idas aos hospitais a custo altíssimo e mortes, ao invés de ficar querendo postergar, querendo descobrir novos remédios, que a Organização Mundial de Saúde está com um relatório recente, da semana passada, mostrando que a eficiência é muito baixa. Portanto, a minha posição é muito fácil. Eu estou com a imensa maioria da população. É quase que um jogo de futebol no Maracanã, Flamengo e Canto do Rio. Só vai ter Flamengo. É um pouco a minha situação. Não existe, né, hoje, eu posso falar com absoluta tranquilidade, porque eu estou falando com os maiores nomes do mundo, aqui no Brasil mesmo, meus colegas da Faculdade de Medicina, todas as pessoas que eu conheço, sempre têm
talvez 5% e tal, que são reticentes, mas a imensa maioria está nessa direção. E nós estamos vendo mortes todo dia, e a forma de estancar é via vacina, que começa rápido, que compre logo as seringas, governo, sabe? Vocês perderam o tempo, o Brasil é o maior país do mundo em campanha de vacinação. Como é que a gente pode, nesse momento agora de pandemia, estar ficando para trás? Vamos pensar em um país, vamos pensar em Israel, que daqui a 2 ou 3 meses já vacinou toda a sua população. Não venha dizer que Israel não é um país de grandes cérebros, grandes pensadores e grandes foco, né, na educação. Portanto, né, vamos pegar bons exemplos, né, independente da questão ideológica, independente de quem é o presidente ou o primeiro-ministro. Vamos valorizar o saber. Apesar da recomendação, né, do doutor Renato, que a gente abandone a questão ideológica, eu acho que é justamente a questão ideológica e política que está fazendo com que fez com que esse tratamento precoce, por exemplo, fosse atribuído ao Bolsonaro e ao Trump como a droga do Bolsonaro, a droga do Trump, e daí tivesse uma rejeição absolutamente desproporcional, né? Eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe, por exemplo, que teve um estudo que foi muito difundido há alguns meses, foi divulgado na Lancet, que se referia à análise de 96 mil pacientes, e o estudo foi tão, vamos dizer assim, grosseiramente manipulado pelos seus autores, que o estudo teve que ser removido da revista e teve que haver uma retratação. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: qual é, o senhor acha, né, o grande fator ou os grandes fatores que poderiam estar motivando tamanho esforço, né, na busca de uma posição, de uma justificativa para uma posição que, na minha análise pessoal, não se escora na ciência dura? A resposta para a sua pergunta é a ganância de mega investidores que confiam na burrice do povo. Só que essa ganância tem que ter um limite, e o povo não é tão burro assim. Eduardo, você conhece um cara chamado Ignaz Philipp Semmelweis? Não. Não? Nunca ouviu? Renato, por acaso você já ouviu falar desse moço? Eu já ouvi falar, mas não conheço o nome eu já li sobre ele, assim, ouvi falar, mas não conheço. Semmelweis foi um médico nascido na Áustria em julho de 1818. E ele se preocupava muito com gestantes que morriam na sala de parto por causa de alguma febre que elas adquiriam durante o trabalho de parto, que eles até então desconheciam a causa. Ele chegou até a escrever um livro chamado Etiologia, Conceito e Profilaxia da Febre da Parturiente. Semmelweis, ele identificou, lá no século XIX, que a ausência de lavar as mãos, quando os médicos iam fazer o parto da gestante, eles não lavavam as mãos, e isso levava bactérias para a gestante que acabavam causando septicemia e matavam a mulher. E ele passou a exigir, então, que todo aquele estamento científico, que nunca havia lavado as mãos até então, ele passou a exigir que essas pessoas lavassem as mãos antes de entrar no centro cirúrgico. Inclusive, ele demonstrou que lavar as mãos diminuía a incidência de gestantes que morriam por septicemia contraída no trabalho de parto. O que você acha, Eduardo, que aconteceu com a teoria de Semmelweis? Ela foi aceita pelo estamento? Bom, meu palpite é que houve enorme resistência da maioria do Houve tanta resistência que, apesar dele ser um obstetra de renome, apesar dele ter escrito um livro, em 1865, Semmelweis foi internado no manicômio, numa instituição para pessoas loucas, aos 47 anos de idade. Foi espancado e 14 dias depois ele morreu. Mesmo assim, as pessoas não adotaram a lavagem das mãos, e adivinha como é que a gente se prepara para uma cirurgia hoje em dia? A gente segue aqueles que mandaram prender Semmelweis ou a gente segue as ideias do próprio Ignaz Philipp Semmelweis? Perfeito. Bom exemplo. Obrigado, Alessandro. Doutor Loyola, a pergunta é rapidinha. Eu não tenho receio nenhum de vacina de vírus inativado, até porque eu já tomei todas as vacinas que um brasileiro tinha que tomar, e tomei até vacinas que eu nem sei, por exemplo, no Exército, eu servi o Exército, o CPUR, no terceiro dia, todo mundo de camiseta e short na fila, 3 pistoladas ao mesmo tempo. Né? 2 vacinas num braço e uma vacina no outro, até hoje eu não sei o que era. Né? Deve ser tétano, deve ter sido febre amarela, e a terceira eu não sei, porque
nem consta na minha folha de serviço que eu tomei. Já tomei vacina que não precisava tomar, né, porque houve um congresso no ano judaico, no ano 2000, no Panamá, eu fui para lá, e o Panamá precisava de visto. Aí a gente chega no consulado, o cônsul diz, olha, você é obrigado a tomar a vacina de febre amarela para ir para o Panamá. Eu, pô, febre amarela? Aí eu tomei a vacina de febre amarela, lá no centro da cidade, na calçada, né, na calçada do ministério ali. Subia a escada, tomava vacina ali, era muito esquisito. Né? Evaristo da Veiga. Aí chega no Panamá, um sargento lá verificando meu passaporte, ele olha meu passaporte, eu entrego a carteira de vacinação, né, amarelinha, febre amarela, e o sargento pergunta, o que é isso? Eu falei, a vacina de febre amarela. Aí ele pergunta, pra quê? Não, o cônsul mandou tomar. O cônsul é maluco, não tem nem mosquito aqui no Panamá, já acabaram com todos. Então eu já tomei até vacina que não precisava tomar. Então, essas vacinas convencionais, eu não me preocupo. Eu tenho parente que é anti-vaxxer mesmo. É vegano, anti-vaxxer, não deu uma vacina nos filhos. A gente discute muito sobre isso. A minha questão é a seguinte, o que o senhor pode dizer para a gente das vacinas, eu vou simplificar, que com manipulação de RNA? Eu sou completamente a favor de boas vacinas. Extremamente a favor, vacinei, eu tenho 2 filhos, já são adultos, já, Lucas e Rebeca. Rebeca tem, não vou falar a idade não, porque senão ela vai brigar comigo. Mas eu tenho 2 filhos adultos já, bem adultos. Rebeca já se formou em medicina, inclusive meu filho está agora no 3º, 4º ano de medicina. E eu levei eles para tomar vacina. Existem vacinas boas e eficazes. Vacina contra pólio, contra tétano, contra coqueluche, sarampo, são vacinas extremamente seguras, extremamente eficazes. Eu recomendo que você, se tiver crianças em casa, leve o seu filho para ser vacinado. São vacinas boas e seguras. Eu já fui também trabalhar, já morei em vários estados do Brasil, teve uma época que eu fui trabalhar, fazer um período no interior de Minas Gerais, que eles estavam precisando de alguns médicos para atendimento de urgência lá, e eu mesmo procurei o posto e tomei minha vacina de febre amarela. Ninguém me obrigou a tomar, não tinha nenhuma, diferentemente de você, não havia nenhuma obrigação para que eu tomasse a vacina para poder trabalhar naquela região de Minas. Mas como eu vi que era uma região endêmica de febre amarela, eu mesmo procurei o posto, eu mesmo fui lá e levantei a blusa e tomei a vacina. Não tem problema algum, vacinas boas e seguras, elas devem ser tomadas. É um recurso extremamente valioso para a nossa saúde. O que eu sou contra é vacinas cujos critérios de segurança não foram estabelecidos com o devido cuidado. No caso dessas vacinas que utilizam tecnologias inovadoras, vacinas de vetor viral, como a de Oxford, ou vacinas que utilizam RNA mensageiro, como a vacina da Pfizer e da Moderna, a gente simplesmente não tem dados de segurança. Por exemplo, se você for olhar, José, na vacina da Pfizer, o manual de testes clínicos dela de fase 3, na página 132, há uma recomendação para que você não se envolva em atividade sexual desprotegida durante 28 dias depois do uso da vacina. Por quê? Eles têm medo que alguma coisa altere em você e isso seja transmissível para sua prole? Agora, uma pergunta, por que 28 dias? Exatamente como que eles sabem que no 29º dia esse risco desapareceu? Algum indivíduo masculino foi vacinado, depois de 30 dias teve atividade sexual, engravidou a esposa, depois de 9 meses essa criança nasceu, eu acompanhei essa criança durante 2 anos e vi que ela não tem nenhum déficit cognitivo, nem de desenvolvimento motor. Existem esses dados disponíveis para poder determinar a segurança de uma vacina RNA mensageiro? Então, por maior que seja a eficácia delas, vamos concordar que dados de segurança ainda não foram produzidos? Dados necessários e imprescindíveis sobre a segurança ainda não foram preenchidos? Esse é o meu receio. Muito bem. O Alberto Chafran, sua pergunta para o Renato Veras e em seguida para o Alessandro Loyola. Maravilha. Antes de iniciar propriamente a pergunta, eu queria fazer alguns comentários, Ronaldo, sobre esse tema. Acho que não há nada mais atual do que a gente discutir a questão da vacinação no Brasil. Agora, o Renato colocou algumas questões que aí eu quero utilizar da retórica para deixar aqui algumas reflexões para que a gente possa fazer. Todas as vezes que o doutor Renato colocou como que a questão da vacina tem tido reverberação
entre uma grande camada dos cientistas, dos médicos especialistas, imunologistas, enfim. Até que ponto essa grande maioria é de fato real, e até que ponto as pessoas, os cientistas e médicos que discordam da eficiência da vacina são constrangidos por estarem indo contra esse argumento de que a vacina é urgente, de que é preciso tomá-la de forma emergencial. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre os riscos de se imunizar pessoas que já contraíram a doença. A questão da extradose, você já teve o Covid. No início havia essa dúvida. Os últimos fóruns da Organização Mundial de Saúde, né, já foram publicados 2 ou 3 reports, todos dizendo que não, deve vacinar sim, porque o número de anticorpos pode ser pequeno e essa extradose só vai confirmar, né, a necessidade do ataque ao Covid. Não, vacine, você teve Covid, quando a vacina chegar no posto de saúde, vá e faça a sua vacinação. E em relação a efeitos colaterais, todas as pesquisas realizadas, todos os testes, né, estão dando resultados muito bons, né? Muito bons. Até esse da China, que está com um valor percentual de 50%, porém, 50% para as pessoas com grau leve, mas o número de mortes e o número de internação diminui radicalmente, portanto, é uma boa vacina também. A questão de efeitos colaterais, os laboratórios, claro, são muito espertinhos, não querem deixar brecha nenhuma, né? Querem ganhar dinheiro de todos os lados. E isso aí é o mundo capitalista, o mundo selvagem que a gente vive. Agora, de fato, quando você pega as pesquisas e você examina, os efeitos colaterais são os mais leves, a dor de cabeça, no local da vacinação, dor muscular, que às vezes até da má aplicação mesmo, do aplicador e não da vacina, ou seja, situações que não justificam, né, você deixar de vacinar. Eu queria saber se você aprova o uso emergencial da vacina para os grupos de risco. Não aprovo. Se dependesse de mim, não aprovava. A verdade, Alberto, a verdade, ela é por si. Ela não depende de um consenso majoritário de especialistas. Ela simplesmente é. Então, o consenso de especialistas não equivale à verdade. Consenso de especialistas é só um consenso. Enquanto os especialistas não mostrarem para mim, por exemplo, que qualquer vacina que seja aplicada não vai aumentar o risco de doença cardiovascular, eventos cardiovasculares maiores, derrame, infarto, doença autoimune, alguma doença neurodegenerativa nessa população no intervalo de 5 anos, esses dados de segurança não vão estar valendo. Porque até remédio para câncer, a gente determina a eficácia e segurança dele segundo a taxa de sobrevida em 5 anos. Quando você perguntou com relação se a vacina pode provocar casos mais graves, eu não sei se você sabe, mas foi exatamente isso que impediu a Dengvaxia de ser lançada. No começo da década de 2010, desenvolveram uma vacina contra a dengue. Mas o problema era o quê? As pessoas que jamais tinham tido contato com a dengue, após tomar a vacina, se elas tivessem dengue, elas tinham uma chance muito maior de desenvolver o quadro mais grave de choque por dengue. E aí tem uma taxa de mortalidade de 10% a 20%. Então, por causa de problemas com segurança, a vacina Dengvaxia nunca entrou como dentro do nosso programa de imunização em massa. Mas qual seria a segunda pergunta? Mas quanto à população de risco, eu não aprovaria. Se dependesse de mim, eu não aprovaria essa vacina agora para ninguém. Só para explicar a minha posição, Ronaldo, particularmente em relação à questão da vacina, eu não sou anti-vacina. Eu acredito apenas que as pessoas têm que ter a liberdade individual de definir se elas querem tomar a vacina ou não. Eu acho que ela não deveria ser obrigatória, essa é a minha posição. Alberto, eu achei a sua colocação bem melhor do que a minha. Não é a questão que eu não aprovaria. Deixa eu me corrigir aqui, eu fui infeliz. Eu não tornaria compulsória, certo? Sim. Mas eu não tornaria ela nem obrigatória, nem criaria mecanismos de suspensão de direitos civis
travestindo esse jeito de coerção como não obrigatoriedade. Não adianta nada eu falar com você que você não é obrigado a levantar dessa cadeira, porém, se você não levantar, eu vou te dar um tiro. Eu não estou obrigando você a levantar, você pode permanecer sentado, mas se você continuar sentado, eu vou te dar um tiro. Então, você tornar a vacina não obrigatória, mas criar mecanismos de coerção e suspensão de direitos civis é o mesmo que torná-la obrigatória. Renato Veras. Eu quero falar para o Alessandro, pedir desculpa para ele por ter interrompido várias vezes. Ele tem uma posição ideológica, não uma opinião clínica de médico. Ele está no seu direito. Eu, como um grande defensor da democracia, aceito a argumentação dele. Agora, também reforço que o que ele pensa, o que ele diz, felizmente, né, é composto de uma minoria de pessoas extremistas, de extrema-direita, que imaginam, né, um mundo diferente daquele que nós queremos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. Espero que você tenha assistido um debate proveitoso e que tenha te esclarecido dúvidas que todos nós temos. Então, muito obrigado pela participação, pela atenção, e se você quiser assistir o nosso programa em outras datas, confira aqui embaixo da telinha os dias e horários em que você pode nos assistir. Entramos no ar, então, na quinta-feira que vem, com mais um programa inédito. Até lá!